Doutor Belício, boa tarde. Boa tarde, Sidney, ouvintes, internautas, telespectadores. Uma satisfação mais uma vez participar desse seu programa, levando informação ao público rádio ouvinte e agora da TV. Lembrando que o ouvinte pode encaminhar perguntas para a gente, tá certo? Pelo WhatsApp da Rural, que é o 987634808, 987634808, e ligar para cá também no 3421-2270. Doutor Belício, vamos falar hoje sobre artrite e artrose. O que é artrite e artrose, doutor? Qual é a diferença das duas aí? O que é cada uma? Muito bem. São doenças articulares, de articulação, de junta, e as duas doenças, uma inflamatória e a outra degenerativa, de desgaste. A artrose é a doença que cursa, que faz com que as cartilagens se desgastem. A gente, à medida que vai envelhecendo, a idade é um fator de risco, ou à medida que a gente tem o desgaste dessas articulações, a cartilagem, que é aquela superfície lisa, que se a gente imaginar na galinha, quando a gente quebra o osso, aquela cartilagem ela tem a função exatamente de facilitar o movimento. E quando a gente tem artrose, aquela cartilagem começa a se desgastar, ela começa a não reparar o desgaste que ela tem. Então, desgaste de junta, desgaste de articulação é a doença chamada artrose. Logicamente que essa doença, ela, nas suas crises ao longo da vida, ela vai gerar crises. O pessoal chama bater osso com osso, sem a lubrificação, e essas crises vão gerar dor, vão gerar limitação do movimento da articulação, vão gerar inchaço, vão gerar dificuldades, limitações para as atividades do dia a dia. É uma doença extremamente comum, principalmente na terceira idade. Como eu falei anteriormente, a idade é um fator de risco importante. Além disso, a genética, as pessoas que têm na família alguém com artrose também tem um risco maior, e outros fatores como obesidade, a pessoa ter o peso acima do normal, ele tem mais risco de artrose de joelho, sexo feminino, entre outros traumas. Por exemplo, você teve um jogador de futebol que teve uma entorse, uma torção no joelho, ele tem um risco maior de ter artrose no futuro. Então, resumindo, é uma doença que causa o desgaste da cartilagem e a longo prazo ela vai gerar dor, ela vai gerar inchaço, ela vai gerar consequências negativas. Tem um lugar no corpo onde esses problemas eles aparecem mais, doutor, por exemplo, as pernas, os membros inferiores, mais do que... Na verdade, a doença ela é generalizada, né? Quando você tem artrose numa junta, provavelmente numa articulação você vai ter em outras. Agora, existem articulações onde elas dão mais sintomas. Por exemplo, as articulações do joelho. A artrose de joelho é onde mais os pacientes têm dor. Por causa do peso, por causa de ser uma articulação que segura toda a estrutura do corpo. Então, é uma articulação que eles reclamam muito de dor. Articulação do ombro, articulação da mão, da coluna. Tem muita gente que tem artrose de coluna. De tornozelo. Então, todas as articulações elas são acometidas. Agora, aquelas que são mais exigidas, elas dão mais sintomas. Lembrar que nem sempre ter a doença significa ter sintoma. A gente pode ter artrose e ela ficar ali adormecida e um tempo a gente ter uma crise, ter o aparecimento da doença. Eu falo isso porque às vezes a gente pede um raio-x por outra coisa e lá aparece sinais de artrose e a pessoa não tem sintomas até agora, então não justifica tratar com medicamento, com alguma outra coisa. Justifica sim a gente prevenir, fortalecer aquela musculatura, fazer fisioterapia, não aumentar o peso. Então, as articulações mais acometidas são essas que têm mais movimento, essas que têm maior risco de entrar em dor, em desgaste maior. Mas toda pessoa vai ter artrite ou artrose na vida, doutor? Não. Ou não? Não. Aí não é uma doença... Aliás, não é uma alteração normal do envelhecimento. Não é que você vai envelhecer e vai ter artrose, não.
entra sempre naquela. O que você faz na vida adulta ou jovem, você pode ter consequências na idade da terceira idade. Lógico que tem um componente genético, se você tiver herdar, você pode ter, e a idade vai favorecendo isso. Mas esse mito de que todo velho tem que ter artrose, é uma doença não, isso é da idade, não tem remédio, não tem cura, não tem jeito, isso aí não existe. Existe sim tratamento, existe sim a reabilitação, existe sim a analgesia da doença. Eu sempre faço uma analogia com hipertensão, com diabetes, são doenças que não tem cura, não tem controle. Assim é a artrose. Você retarda a velocidade com que progride aquela articulação, com que progride a doença, você tira o paciente da dor, volta ele a fazer a movimentação daquela articulação, e em casos mais reservados pode se propor uma cirurgia e aí trocar a articulação por uma nova e não ter mais problemas. Já a artrite, Sidney, é uma doença rara, né? Rara não, é uma doença menos comum. A artrite, ela é a inflamação da articulação. Ela já não é na cartilagem. É uma inflamação na articulação, geralmente nas estruturas que envolvem a articulação. A gente tem um líquido sinovial, um líquido que lubrifica ali a articulação, e a artrite ela inflama, ela é uma doença inflamatória, não é uma doença de desgaste degenerativa, que o componente genético é muito importante. É uma doença autoimune, ou seja, é uma doença que o organismo destrói o próprio organismo, ele vai gerando inflamação e tem um componente hereditário muito importante. A diferença da artrose para a artrite basicamente é essa. Uma é na cartilagem, naquela superfície lisa, outra é na articulação toda. Uma geralmente é monoarticular, ela dá numa articulação, no caso da artrose, geralmente. E a outra ela é simétrica, a artrite, principalmente a artrite reumatoide. Ela geralmente dá dos dois lados, ela tem uns sintomas bem clássicos de rigidez matinal, de manhã as juntas acordam todas endurecidas, ela dá mais em mulheres, ela geralmente está associada com outras doenças autoimunes também. Então a artrite reumatoide ela tem um padrão e não é uma doença de idoso, é uma doença já de adulto jovem. As pessoas já desde jovens já desenvolvem a doença artrite reumatoide. O que vale salientar é que o tratamento precoce da artrite reumatoide evita com que você tenha deformidades, às vezes, que levam o paciente e a pessoa a não conseguir manejar nenhum copo, fica totalmente deformada as articulações. Quem nunca viu aquelas pessoas com artrite e que tem o desvio nas mãos ou no dedo dos pés, bem para o lado ali, é porque não fez o tratamento adequado para retardar a complicação mais grave, que é a deformidade articular. Então são duas doenças diferentes, embora o nome pareça. Um é uma inflamação, outro é um desgaste, mas as duas acontecem nos ossos, as duas dão dor, as duas dão inchaço, mas a nível didático, diagnóstico, o tratamento de um é uma coisa, o tratamento de outra é outra coisa. Muito bem, tem um ouvinte aqui fazendo pergunta, a Thaís mandou pra gente aqui, deixa eu ver aqui, pergunta, o ouvinte diz que tem bico de papagaio e quer saber se pode andar de bicicleta, já que ela gosta muito de pedalar, doutor. Ótima pergunta. O bico de papagaio ele é uma complicação, uma consequência da artrose. A artrose é o desgaste da articulação, na medida que a gente desgasta, o organismo tenta regenerar, ele tenta reparar a perda daquela célula, daquele osso. Nessa tentativa de reparar, de consertar o erro, ele forma um osso novo. E esse osso novo não é formado com com o mesmo delineamento do osso anterior. Então ele é formado de maneira desordenada e na maioria das vezes ele deixa um bico, né? Que é o osteófito. O nome científico disso é osteófito. Então bico de papagaio é uma complicação, uma consequência da artrose, é o organismo tentando formar novo osso em virtude desse desgaste, e formam-se bicos. E esses bicos eles podem comprimir estruturas que levam à dor, podem comprimir uma estrutura na coluna e fazer uma dor ciática,
podem comprimir uma região debaixo do pé, a planta do pé, o esporão, é um bico de papagaio, o esporão de calcânio, e dá dor no calcanhar. Então, a artrose leva complicações, levam consequências, e uma delas são os osteófitos, que na coluna são conhecidos como bicos de papagaio. É bem verdade que nem todo bico de papagaio leva dor. Tem gente que você faz, como eu disse, faz um raio-x para ver outra coisa, vê lá um monte de bico de papagaio e o paciente nunca sentiu uma dor na coluna. Então, ela perguntou se poderia andar de bicicleta. Sim, pode andar. Se ela não tiver uma compressão que limita essa atividade da bicicleta, pelo contrário, é um exercício que a gente recomenda para quem tem artrose, principalmente quem tem artrose de joelho, já que o impacto, a caminhada gera o impacto de um osso com o outro, e a gente geralmente tenta tirar esse impacto ou orientando o paciente a fazer exercício na piscina, hidroterapia, hidroginástica, ou no pilates, que não tem tanto impacto, ou a bicicleta, que é um excelente exercício. O carro-chefe do tratamento da osteoartrose é fortalecimento de musculatura. É você fazer exercício no joelho, fortalecer a musculatura do joelho, no ombro, fortalecer a musculatura do ombro e assim por diante. Então a ouvinte pode continuar, desde que esse passeio de bicicleta dela não gere dor na coluna. Se estiver andando de bicicleta e estiver sentindo dor, e quando não andar, a dor melhorar, é porque a bicicleta está causando piora da artrose, ela não pode andar. Mas se está se sentindo bem, a minha orientação é que continue a andar de bicicleta. Outro ouvinte perguntando: meu esposo sente dormência dos dedos dos pés e dói. Será o quê? Aí tem que ver. Dormência, né? Dormência é a sensação de perda de dor, de sensibilidade em algum canto. Na pele a gente tem terminações nervosas, é como se fosse um microfone captando as sensações de dores. Então, essas terminações nervosas, elas dizem se a gente está com calor, com frio, se está com dor ou não. Então, algumas doenças cursam com a perda dessa sensibilidade. Diabetes é a principal delas. A diabetes, ela mata essas terminações nervosas e o paciente fica sem sensibilidade à dor. Ou fica com a hipersensibilidade à dor. Dormência pode ser no nervo, pode ser na inervação, nessas terminações nervosas. Dormência pode ser na circulação, pode ser que a veia ou a artéria não esteja levando sangue suficiente, ou não esteja trazendo sangue suficiente. Então, dormência pode ser neuropatia, do neuropático, essa perda nas terminações, pode ser por dificuldade na circulação, tanto na ida do sangue como na drenagem do sangue, trazendo sangue, e pode ser no osso, no músculo, no tendão. Teria que ver a idade, teria que ver qual é a parte que ele está sentindo a dormência, se é na ponta do dedo, se é na planta do pé, se é na mão, na ponta da mão, em que mão se é diabético, se não é diabético, se ele tem algum sinal de má circulação. E a gente tendo o alvo, o diagnóstico, a gente examinando o paciente, pedindo os exames complementares, a gente acerta no tratamento. Então, dormência pode ter várias causas. O que a gente pode orientar é fazer atividade física e procurar o profissional de saúde, porque dormência pode ser uma simples perda de terminação ali transitória. Depois, se você comprimir seu pé, passar muito tempo no lado, você está comprimindo o nervo, a inervação. Você fica dormente, né? Às vezes a gente dorme de um lado, a mão amanhece dormente. Aquilo é transitório. Mas você pode ter uma dormência que seja, por exemplo, consequência de um AVC, que morreu a parte do cérebro que comanda aquele lado, e ficar essa dormência por mais tempo. Parestesia, dormência, é um sintoma que tem várias causas e precisaria botar a mão no paciente, conversar, investigar. Estamos no programa policial, né? Se ele tem que investigar. Então teria que se fazer e a palavra é essa mesmo, investigação minuciosa. O pessoal associa muito a taxa. Não, eu estou com as mãos dormentes e as taxas. São as taxas. Lembrar que parestesia, dormência causada por taxa alta,
é bem menos comum do que essas outras causas que eu falei. É muito mais comum neuropatia diabética, muito mais comum doença venosa arterial, doença venosa crônica, doença arterial obstrutiva periférica, artrose da dormência, deformidade por alguma outra coisa. Depois é que a gente pode pensar, pode dar dormência sim, mas não é o sintoma que você vai guiar seu raciocínio clínico pensando nisso não. Muito bem, tem outro ouvinte perguntando: boa tarde, eu tenho 61 anos, sinto dor que anda no meu corpo todo, aliás, fiz tomografia, o laudo diagnóstico deu fibromialgia. O que eu faço enquanto estou tomando analgésico, aliás, estou bem, quando volta tudo de novo. Quando para, eu acho, volta tudo de novo. Meu nome é Alda. Perfeito, mandar um abraço para Alda, 61 anos, e fibromialgia. Ela descreveu bem o que é a fibromialgia. Fibromialgia é uma dor que corre o corpo todo, como ela bem disse, e que o paciente investiga várias doenças e não acha nada. Então, faz tomografia, faz exame de sangue, faz isso, faz aquilo. Então, é uma dor por todo o corpo. Geralmente está associada com sono não reparador. O paciente tem um sono que não relaxa à noite e associada geralmente a transtorno de ansiedade e depressão. Então, um tripé: dor sem causa, dor sem depressão e ansiedade, e sono não reparador. Isso é a tríade da fibromialgia. O que é que acontece? O paciente, a gente tem um limite para ter dor. Então a gente tem um gatilho de dor. Esse gatilho só é acionado quando chega a determinado ponto. O paciente que tem fibromialgia, esse gatilho ele é acionado mais facilmente. Qualquer dorzinha é uma dor para ele. Uma dor que para você não seria dor, para esse paciente que tem fibromialgia, o gatilho é acionado. Então ele tem uma diminuição no limiar de dor. O gatilho de dor dele é acionado mais fácil. Então é uma dor que é associada à diminuição de neurotransmissores. A química cerebral dele está alterada, que está associada a outros sintomas e que requer tratamento. Uma linha de tratamento é fazer analgesia, tirar o paciente da crise de dor, fazer analgésico, remédio para dor. Mas a gente tem várias outras alternativas medicamentosas para aumentar esse limiar de dor, para o gatilho da dor ser acionado mais dificilmente, e não medicamentosa. O paciente que tem fibromialgia se beneficia muito com acupuntura, se beneficia muito com atividade física, se beneficia muito com tratamento psicoterápico, fazer psicoterapia com psicologia, e se beneficia muito com medicamento. Agora, achar que é uma doença que tem cura, lembre sempre de diabetes e depressão. Fibromialgia também não tem cura, tem controle. Não, eu vou ter que tomar remédio, vai ter que tomar ou ficar com dor. Então é a doença da dor que não tem causa aparente. Uma dor no joelho por artrose, ela tem uma causa. Agora uma dor no corpo todo, que já fez exame, não tem uma causa que justifique. O nome dessa doença chama-se fibromialgia. É uma dor que precisa ser tratada como qualquer outra dor. É um sinal vital, eu sempre falo isso. A gente tem 4 sinais vitais: frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura. A dor está entrando como um quinto sinal vital. Todo paciente que você vê esses outros 4, você tem que ver se ele está com dor. É um marcador, inclusive, de qualidade de assistência do serviço. Um serviço de saúde que os pacientes sentem dor e um serviço de saúde que os pacientes não sentem dor, esse serviço de saúde é considerado, para se conseguir selos nacionais e internacionais, é um serviço de saúde de melhor qualidade. Também é um marcador de pior desfecho. O paciente que tem dor e ele interna por insuficiência cardíaca, ele morre mais do que o paciente que tem a insuficiência cardíaca interna e não tem dor. Então, controlar a dor do paciente internado em casa, em qualquer ambiente, é inclusive uma das coisas que a gente mais persegue lá na UTI. Os ouvintes sabem que a gente trabalha na UTI, é controlar a dor do paciente. A gente sabe que ele, estando com dor, ele piora o desfecho dele, ele demora mais internado, dificulta a recuperação e delira muito. Então, dor e fibromialgia são duas coisas que a gente tem, estão ali perto. Lembrar que a fibromialgia também tem essa questão de insônia, associado com transtorno do humor, ansiedade, depressão. A ouvinte perguntou o que é que poderia fazer: buscar tratamento, tirar da cabeça que os remédios são inimigos. Os remédios são amigos, pelo contrário, ela tem que tomar para não ter dor.
e tratamento não farmacológico. Caminhada, se for o caso, se sentir bem. Se for o caso, a acupuntura tem tem evidência na literatura de que funciona muito bem, e a gente sabe que na prática funciona muito bem, hidroginástica, hidroterapia, bicicleta, musculação, o que for, porque o exercício físico ele produz, que a gente chama de opioides endógenos, ele produz analgésico, o próprio organismo produz analgésico quando a gente está fazendo atividade física. Então o controle da dor dela melhora com a atividade física também. Ok, doutor Beleza, obrigado por sua participação hoje com a gente. A gente quer comunicar o seguinte: a partir da semana que vem, o doutor Beleza vai estar aqui a partir do meio-dia, na terça-feira, tá certo? Toda terça-feira, marque aí no seu caderno, na sua agenda. A partir da semana que vem, o doutor Beleza estará conosco aqui no quadro Envelhecer com Saúde a partir do meio-dia, certo? E o ouvinte poderá fazer suas perguntas no telefone 3421-2270 e também no nosso WhatsApp. Hoje o pessoal fez algumas perguntas e ainda boiaram algumas aqui ainda. Mas, se Deus quiser, a próxima semana vai dar tudo certo, tá bom? Mandar um abraço. O pessoal do abrigo, né? Lembra o pessoal do abrigo. Nossa missão. Você também é de grupo de casais, né? Do grupo Nossa Senhora. Eu sou do SCC, a gente tem que fazer nossas... Quer ajudar. Os telefones do abrigo, vamos divulgar logo, né? 347-2378, 347-2378 e 3421-1639, né? São os telefones do abrigo, que precisa demais da sua ajuda. Você que está em casa, seja de Caicó, seja da região Seridó, até do estado da Paraíba, que nos acompanham, uma multidão de gente nos escuta na Paraíba, aqui na 830, você pode nos ajudar. Pode ajudar o abrigo dispensário professor Pedro Gurgel. Lá, são quantos idosos tem lá hoje, você sabe? 24. 24 idosos que todo dia precisam demais da sua ajuda, seja material, seja até de apoio emocional. Uma visita que se faça a eles é extremamente importante, né, doutor? Adotar um idoso daquele para você ir toda semana. Não tem cor melhor, Sidney, que vou toda semana lá. Você sai de lá bem melhor do que você estava. Você bater um papo ali com uma pessoa que tem uma experiência enorme e é uma transferência muito boa. Então você pode ajudar financeiramente, que o abrigo está passando por necessidade, mas a presença física, de também angariar outras pessoas. Tem a questão de ser sócio, liga para lá e o menino vai buscar todo mês, você pode contribuir com o que quiser. Então a missão também do nosso programa foi ajudar o abrigo, propósito. Eu estava esquecendo a palavra, é o propósito da gente também, de ajudar o abrigo.